A polícia encontrou o menino trancado em um depósito e sem comer por 3 dias. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. São Paulo, 2h17 da manhã. Dentro do centro da Central de Emergência 911, o clima era pesado e sombrio. Redirecione o sinal da linha 4, disse a atendente Laura Martins, pressionando o fone de ouvido. Um sinal soou fracamente. Por favor, me ajude, e estou trancado. Alô? Qual é o seu nome? Onde você está? Laura se inclinou em direção ao microfone, com a voz aflita. Não sei, e está muito frio, e não chegue perto de mim. Calma, não tenha medo. Alguém está te machucando, não é? Tente me dizer onde você está. Consegue ver algo ao seu redor? O sinal chiou. Eu ouço um trem, e um caminhão velho, e vermelho. Laura fez um sinal para um colega. Preciso rastrear essa chamada. Depressa. Um grande estrondo soou do outro lado da linha. Não. Depois, apenas respiração ofegante e silêncio. Você ainda está aí? Consegue me ouvir? O sinal foi abruptamente cortado. Laura se levantou de um salto, gritando: já localizaram? Um técnico respondeu gritando: sim. Um armazém antigo nos arredores de São Paulo, perto da linha de trem de carga abandonada. Sem moradores por perto. Laura não hesitou. Pegou o telefone e ligou imediatamente para a polícia. Na sede da polícia da cidade, o oficial Rodrigo Ferreira cochilava em sua sala quando o telefone interno tocou e o fez despertar. O que aconteceu? Aqui é Laura Martins, da Central 911. Recebemos uma chamada de emergência, parece ser de uma criança trancada. O sinal estava fraco, mas conseguimos localizar um galpão abandonado perto do antigo parque industrial. Há feridos? Não sabemos, mas a criança implorava por ajuda. Pode ser um caso de sequestro ou maus tratos. Rodrigo assentiu. Envie as coordenadas. Estou a caminho. Ele vestiu o casaco, pegou sua pistola e o rádio, e saiu rapidamente em direção ao carro. No carro, Rodrigo ligou para seu parceiro. Carlos, acorde a equipe tática. Uma criança está trancada, possivelmente sendo abusada. Me encontre no ponto de encontro, galpão número 17 nos arredores. Roger. Precisa chamar os paramédicos? Sim. Pode haver ferimentos. Lá fora, a chuva caía forte. O carro de Rodrigo rasgava as ruas escuras, com os pneus jogando água para todos os lados. Ao chegar no local, a equipe de apoio já estava lá e 2 policiais, Carlos Moreira e a jovem oficial Paloma Costa. Isso parece cenário de filme de terror, murmurou Carlos, olhando para o prédio frio e abandonado, com paredes manchadas e portões de ferro enferrujado. Paloma iluminou com a lanterna em direção à porta principal. Sem sinais de vigia. Mas pode haver alguém dentro. Rodrigo assentiu. Sigam-me. Armem as armas. Cautela. Os 3 se aproximaram silenciosamente do galpão. Rodrigo fez sinal de contagem até 3 e então arrombou a porta com força. A porta se abriu com um rangido alto, como o grito de um moribundo. Lá dentro, um breu denso cheirando a mofo, poeira e algo, e podre. Merda, e que cheiro é esse? Carlos tapou o nariz. Paloma deu um passo para trás. Alguém, e parece ter vivido aqui, ou está sendo mantido. Rodrigo apontou a lanterna para o fundo do recinto. Espere, e tem algo ali. Em um canto escuro, ao lado de uma caixa de madeira quebrada, uma pequena silhueta encolhida. Rodrigo se aproximou, se agachando. Qual é o seu nome? Você pode me ouvir? A silhueta tremia. Não, e não me bata mais, e eu fui bonzinho, e por favor. Era um menino de uns 8 ou 9 anos, extremamente magro, com olheiras fundas e o rosto coberto de hematomas. Pode ficar tranquilo. Sou policial. Não vou te machucar.
Rodrigo tirou o casaco e cobriu o menino. Paloma arfou. Meu Deus, e olha as mãos dele. Os pulsos de Pedro, nome do menino, estavam inchados e roxos, com marcas antigas de amarras. Carlos levou a mão ao rádio. Solicitamos ambulância com urgência. Temos uma criança vítima de maus tratos graves. Pedro os olhava com olhos apavorados, ainda tremendo. Eu não sei que dia é hoje, e eles disseram, e se eu gritasse, iam voltar e cortar minha língua. Rodrigo engoliu seco. Já tinha presenciado muitas cenas horríveis, mas o olhar de Pedro apertou seu coração como um punho. Agora você está seguro. Ninguém mais vai te machucar. Eu prometo. O menino se agarrou ao casaco, lágrimas escorrendo pelo rosto. Algum tempo depois, a ambulância chegou. 2 socorristas, um senhor chamado Miguel Andrade e uma jovem enfermeira chamada Helena Lima correram até eles. Cadê o menino? Miguel perguntou, abrindo a maleta médica. Aqui. Cuidado, ele está em pânico. Pedro se encolheu quando Miguel se aproximou. Não. Não. Eu não vou. Eles vão me pegar de novo. Calma, eu sou médico. Não vou te fazer mal. Miguel falou com voz calma. Você pode me mostrar seu pulso? Rodrigo se ajoelhou. Você confia em mim, não confia? Eu cumpri minha palavra e vim te salvar. Agora, você precisa deixar o médico te ajudar. Tudo bem. Pedro hesitou, então lentamente estendeu o pulso. Helena olhou o ferimento e desviou o olhar, pálida. Isso é inacreditável, e como alguém pode? Miguel balançou a cabeça. Precisamos levá-lo ao hospital imediatamente. Pode estar desidratado, com desnutrição severa. Rodrigo assentiu. Vou com ele na ambulância. Não quero que ele fique sozinho. Paloma sussurrou para Carlos, você viu o olhar dele quando falou em cortar a língua? Isso é mais que maus tratos. Carlos apertou os punhos. Com certeza. Isso é crime. E vamos descobrir quem está por trás. Lá fora, a chuva ainda não parava. Mas no banco de trás da ambulância, Pedro, embora ainda trêmulo, começava a acreditar que seu pesadelo podia estar chegando ao fim. Rodrigo sentou ao lado dele, segurando sua mão pequena, e prometeu com voz firme. Eu vou encontrar todos eles. Ninguém vai te machucar de novo. A ambulância parou em frente ao hospital ainda sob a chuva. As luzes vermelhas giravam, refletidas nas poças no pátio. Pedro, ainda enrolado no casaco de Rodrigo, foi levado numa maca, o rosto pálido como papel. Helena, colete à mostra de sangue. Miguel, meça a pressão e a temperatura, ordenou a médica-chefe de plantão, doutora Márcia Figueiredo, ao ver o pequeno paciente. A criança está em choque. Pulso fraco. Sinais de desidratação grave, relatou Miguel, sem parar os procedimentos. Frio, e muito frio. Pedro murmurava, ainda agarrado ao casaco de Rodrigo. Rodrigo caminhava ao lado da maca, sem tirar os olhos do garoto. Vai ficar tudo bem, Pedro. Os médicos estão cuidando de você. Paloma estava por perto, registrando as marcas no corpo de Pedro. Tentava manter a calma, mas sua voz tremia de raiva, pulsos amarrados por longo tempo, cicatrizes antigas. Olheiras, costelas visíveis. Isso é tortura, não maus tratos comuns. Você pode me dizer quem te prendeu? Rodrigo perguntou, enquanto Pedro era colocado na cama do hospital. O menino desviou o olhar, balançando a cabeça. Eles disseram, e se eu falasse, iam me matar. Ninguém vai mais te machucar, disse Rodrigo suavemente. Você precisa confiar em mim. Pedro mordeu os lábios, olhando fixamente para o teto. Eram muitos, e usavam máscaras, e não viu o rosto de ninguém. Disseram que eu ia ser levado, e bem longe. Paloma franziu a testa. Levar? Quer dizer que iam te vender? Pedro assentiu. Eles diziam.
Você é produto de categoria A, mantenha o corpo limpo, não pode comer muito. Santa Maria. Helena sussurrou, tapando a boca com a mão. Eles tratavam ele como mercadoria. Rodrigo se levantou, cerrando os punhos. Quero todos os relatórios médicos detalhados. E quero a segurança dobrada ao redor deste quarto. Se isso for uma rede de tráfico humano, eles vão tentar voltar. Márcia Figueiredo concordou. Vamos reforçar a segurança do hospital. Mas vocês precisam encontrar os responsáveis antes que isso fuja do controle. Na manhã seguinte, na sede da polícia, Rodrigo entrou na sala de reuniões com uma pasta na mão. Carlos, Paloma e a equipe forense já estavam lá. Essas são as fotos da cena de ontem à noite, disse Carlos. Dentro do galpão, encontramos alguns brinquedos antigos, cordas, roupas infantis rasgadas e este caderno. Ele empurrou o caderno para Rodrigo. Era um diário de capa de couro, com letras tremidas na primeira página, do lote de março. Rodrigo folheou rapidamente. Isto é uma lista. Nomes de crianças. Idade. Peso. Anotações como pele clara, obediente, mudo surdo. Meu Deus! Paloma apontou para uma linha riscada em vermelho. Veja aqui. Pedro, 8 anos. Embaixo está escrito transferência dia 15, destinatário, DE. DE? Carlos perguntou. Sigla de quem? Marcelo Oliveira, disse Paloma lentamente. Já ouvi esse nome. Ele é dono da empresa de transportes Marcelo Oliveira Global. Famosa em São Paulo, já foi suspeito de lavagem de dinheiro, mas nunca foi indiciado. Rodrigo franziu a testa. Transportes, e se ele controla a frota, pode movimentar pessoas pela América inteira sem levantar suspeitas. Esse cara tem conexões. Políticos, empresários, até alguns ex-policiais já receberam patrocínio dele, destacou Carlos. Rodrigo bateu o caderno na mesa. Não me importo com quem ele conhece. Temos um menino que quase foi vendido. E pode haver dezenas, centenas de outras crianças. Ele precisa ser preso. Naquela tarde, Rodrigo voltou ao hospital, levando uma caixa de chocolates e um livro ilustrado de animais. Pedro, eu trouxe um presente para você, disse ele ao entrar no quarto. Você gosta de leões? Pedro olhou para ele, com o olhar menos tenso. Leão é forte. Como você. Você é muito corajoso. Helena sorriu ao ver Pedro aceitar a caixa de chocolates, mesmo ainda encolhido na cama. Ele começou a tomar um pouco de sopa hoje. É um grande progresso. Pedro, preciso que me ajude com uma coisa muito importante, Rodrigo disse suavemente. Você se lembra de quem te levou até o galpão? Pedro hesitou. Eles me levaram num caminhão. Tinha uma porta de ferro, era escuro por dentro. Eu lembro, tinha cheiro de óleo e de rato morto. Você ouviu eles dizendo alguma coisa? Paloma perguntou do canto do quarto. Sim, falaram sobre o patrão Marcelo Oliveira, disseram que ele queria peça remessa antes do dia 15. Rodrigo e Paloma se entreolharam. Aquilo era uma prova viva. Naquela mesma noite, Rodrigo foi até a residência da juíza de plantão, Juliana Rocha, para solicitar um mandado de investigação. Você tem provas? Ela perguntou, inclinando a cabeça. O testemunho da vítima, o caderno de registros, o nome do Sr. Marcelo Oliveira ligado à transferência de crianças. É suficiente para abrir uma investigação preliminar. Juliana franziu a testa. Esse homem tem poder. Se o caso não for sólido, vou sofrer pressão. E se demorarmos, outras crianças serão vendidas como mercadoria. Eu não posso permitir isso, respondeu Rodrigo com firmeza. Depois de alguns segundos de silêncio, ela assinou o documento. Autorizo a busca nas instalações do Sr. Marcelo Oliveira. Mas tome cuidado. No dia seguinte, a equipe de investigação chegou à sede da Marcelo Oliveira Global. O escritório era amplo e luxuoso, com um logotipo prateado reluzente. Rodrigo, Paloma e outros 2 policiais entraram.
Um homem de terno cinza veio recebê-los com um sorriso irônico. Bom dia. Sou Bruno Carvalho, assessor jurídico do Sr. Marcelo Oliveira. Disseram que vocês querem fazer uma inspeção? Rodrigo apresentou o mandado. Mandado de busca em todas as instalações, incluindo galpões, arquivos de transporte e dados de comunicação. Bruno ergueu as sobrancelhas. Receio que vocês estejam cometendo um grande engano. Paloma se aproximou. Uma criança quase morreu trancada em um galpão alugado por esta empresa. Temos um caderno com nomes de crianças, associado a Marcelo Oliveira. Onde está o engano nisso? Bruno inclinou a cabeça, a voz fria. Sugiro que tenham cuidado. O Sr. Marcelo Oliveira tem advogados muito competentes. Rodrigo não respondeu, apenas fez sinal para a equipe iniciar a busca. No depósito, encontraram várias caixas de madeira lacradas. Abra, ordenou Rodrigo. Carlos usou um pé de cabra para abrir. Dentro havia ursos de pelúcia, bonecas, roupas infantis. Tudo embalado como se fosse para envio. Paloma sussurrou, ele transportava a mercadoria disfarçada de brinquedos. Recolham amostras, lacrem tudo e enviem para a perícia, disse Rodrigo. À noite, Rodrigo voltou ao hospital. Pedro estava desenhando com um lápis de cor que Helena lhe dera. O desenho mostrava um leão em frente a um caminhão grande, atrás do qual estavam outras crianças presas em jaulas. Você lembrou de mais alguma coisa? Rodrigo perguntou, sentando-se ao lado. Pedro assentiu. O caminhão tinha uma placa, tinha o número 5 e a letra M. Rodrigo sorriu. Você é mesmo um leão, Pedro. Está ajudando a salvar muitas outras crianças. Pedro olhou para ele e, pela primeira vez, esboçou um pequeno sorriso. Eu confio em você. Rodrigo colocou a mão no ombro do menino. Vamos prender todos eles. Eu prometo. Na sala de investigações especiais da Polícia de São Paulo, Rodrigo e Paloma estavam sentados em volta de uma grande mesa de madeira. Diante deles, pilhas de documentos e evidências coletadas na sede da Marcelo Oliveira Global. Paloma, quero que revise todos os nomes do caderno, disse Rodrigo, empurrando uma cópia para ela. Veja se algum foi registrado como desaparecido ou suspeita de sequestro nos últimos meses. Paloma folheava as páginas, os olhos percorrendo os nomes rapidamente. Lúcia, 6 anos. Miguelito, 4. Sara, 7. Alguns nomes estão riscados. Pode significar que essas crianças já foram entregues ou com sucesso. Rodrigo estreitou os olhos. Se for verdade, chegamos tarde demais para algumas delas. Carlos entrou, com um maço de papéis na mão. Acabamos de receber o relatório da perícia. Algumas bonecas do depósito continham rastreadores GPS minúsculos. E encontramos vestígios de sangue seco em 2 roupas infantis. Estão comparando o DNA. Bonecas com GPS? Paloma ergueu as sobrancelhas. Quer dizer que eles monitoravam as crianças mesmo depois da entrega? É bem possível, respondeu Carlos. Ou durante o transporte. Eles não deixavam margem para erros. Rodrigo fitou o caderno. Marcelo Oliveira, um doente, mas meticuloso ao extremo. Uma batida na porta. Miguel, o socorrista que atendeu Pedro, entrou. O garoto acordou, disse ele. Disse que quer ver você, Rodrigo. Hospital São Martim, quarto 207. Pedro estava encostado no travesseiro, segurando um ursinho de pelúcia rasgado que Helena havia encontrado entre os donativos. Rodrigo entrou e sentou-se à beira da cama. Você queria me ver? Pedro assentiu, hesitante. Lembrei de outro cômodo. Não era o galpão. Rodrigo se inclinou. Que cômodo, Pedro? Lá tinha uma luz vermelha. Cheiro de tinta, como numa oficina, paredes com isolamento acústico. Fui levado para lá alguns dias antes de me levarem pro galpão. Paloma anotava rapidamente. Oficina, luz vermelha, isolamento acústico.
pode ser um ponto de triagem ou local de inspeção antes da entrega. Havia alguém lá? Perguntou Rodrigo. Pedro tremeu. Um homem, ele usava uma máscara de borracha, mas lembro da voz dele, rouca, ele disse que se eu falasse, ia me fazer dormir para sempre. Rodrigo pôs a mão no ombro do menino. Você é muito corajoso, Pedro. Tudo o que você lembrar vai ajudar a salvar muitas outras crianças. Pedro baixou a cabeça. Tinha uma caixa de metal e escreveram meu nome nela, com um código. Código? Paloma perguntou. Você lembra qual era? Sim. T09. Rodrigo e Paloma trocaram olhares. Carlos acabou de relatar, recebemos dados de transporte da Marcelo Oliveira Global. Há uma remessa com o código T09, saindo de um depósito a 40 quilômetros ao sul de São Paulo, perto de Itapevi. Paloma, prepare a equipe. Vamos verificar esse depósito, ordenou Rodrigo. 1 hora depois, a força-tarefa, com Rodrigo, Carlos e Paloma, chegou ao depósito de Itapevi. Era uma zona industrial abandonada, sem câmeras, sem vigilância. O portão estava trancado com um grande cadeado. Rodrigo levantou a mão. Arrombem. Um oficial usou o pé de cabra para quebrar o cadeado. A porta rangeu ao abrir, revelando um grande espaço escuro, iluminado apenas pelas lanternas. Bruno disse que não tinham depósitos fora de São Paulo, murmurou Paloma. Mais uma mentira. No fundo à direita, encontraram uma porta pequena com fita adesiva branca em forma de cruz. Sinal de risco biológico? Carlos franziu a testa. Rodrigo abriu a porta com cuidado. Atrás dela, havia uma sala pequena, completamente isolada acusticamente, com espuma nas paredes. Havia ganchos, cordas, câmeras de vigilância e uma caixa de metal com a inscrição T09 masculino 8 anos branco 23 kg. Meu Deus, sussurrou Paloma. Rodrigo abriu a caixa. Dentro estavam roupas antigas de Pedro, junto com um dossiê impresso com sua altura, peso, tipo sanguíneo e informações médicas. Isso não é sequestro aleatório, disse Carlos com a voz rouca. Eles monitoram, escolhem, classificam como se fosse tráfico de animais. Paloma deu um soco forte na parede. Esse monstro não só comete crimes, ele comanda um sistema. Rodrigo continuou a busca e encontrou um laptop velho escondido atrás de um painel de madeira. Ligou o aparelho, restavam apenas 15% de bateria. Na tela, a interface de um software de transporte de carga, com categorias T01 Recife, T05 Brasília, T09 aguardando processamento. Marcelo Oliveira comanda uma rede transnacional, murmurou Rodrigo. E Pedro é apenas um entre dezenas, talvez centenas de crianças com códigos. Carlos examinou a lista. Nome do destinatário? Endereço? Nada. Não, Paloma apontou para um ícone de disco externo. Talvez os dados principais estejam em um dispositivo separado. Ele não deixaria provas fáceis de achar. Rodrigo assentiu. Levem todo o equipamento para a delegacia. Contatem a equipe de tecnologia. Quero saber quem está por trás dessas entregas. De volta à delegacia, Rodrigo apresentou o caso ao chefe da divisão de investigações, Sr. Francisco Cardoso, um homem calvo, de óculos finos e voz autoritária. Estamos lidando com uma das redes de tráfico humano mais sofisticadas já vistas em São Paulo. Marcelo Oliveira é o centro. Ele coordena, classifica, entrega como se fosse tráfico de drogas. Francisco franziu o senho. Devemos tornar isso público? Ainda não. Se Marcelo Oliveira souber que tocamos no sistema dele, vai apagar tudo. Peço autorização para vigilância sigilosa e mandado de prisão antecipado. Você tem provas suficientes? O depoimento da vítima. O caderno. Código correspondente. O laptop com as rotas de tráfico. O que mais seria necessário? Francisco suspirou. Muito bem. Você tem 72 horas. Se não conseguirmos, perderemos nossa única chance. Naquela noite, Rodrigo não dormiu.
Sentado em sua sala, olhava fixamente para o desenho do leão que Pedro havia lhe dado no dia anterior. Eu não vou deixar que machuquem você de novo, murmurou Rodrigo. Paloma entrou, trazendo um copo de café quente. Recebi uma informação. Um dos motoristas de carga da empresa do Marcelo Oliveira foi demitido por indisciplina. Nome dele é Matheus Gomes. Talvez ele saiba de algo. Traga ele para interrogatório. Amanhã cedo. Paloma assentiu. Rodrigo, eu sei que não é a primeira vez que você lida com casos de tráfico de crianças. Mas dessa vez. Dessa vez, interrompeu Rodrigo, não vou aceitar falhar. Nunca mais. Na manhã seguinte, na sala de interrogatório mal iluminada da delegacia, Rodrigo e Paloma estavam sentados em frente a um homem de cabelos desgrenhados, rosto cheio de apreensão. Matheus Gomes, ex-motorista da Marcelo Oliveira Global. Matheus olhava para os dois policiais, segurando um copo d'água com as mãos trêmulas. Eu só era o motorista. Não sabia de quase nada. Rodrigo colocou o caderno com a lista de crianças diante dele, com a voz fria como aço. O que você transportava dentro dessas caixas? Matheus abaixou a cabeça. Eu não tinha permissão para abrir. Tudo vinha lacrado. Se eu fizesse algo errado, eles diziam que cortariam minha língua. Igual ameaçaram o Pedro? Paloma interveio, sem desviar o olhar. O menino de 8 anos foi embalado como mercadoria. Matheus começou a suar. Eu não sabia que era gente. Achei que fosse cachorro de raça. Uma vez ouvi arranhões, mas o senhor Marcelo Oliveira disse que era carga viva e precisava ser entregue rápido. Eu não imaginei. Rodrigo bateu com força na mesa. E você ficou calado até agora? Não. Eu estava com medo. Ele tem gente em todo lugar. Vi um colega sumir depois de fazer muitas perguntas. Matheus gritou. Paloma suavizou o tom. Agora é a hora de fazer a coisa certa, Matheus. Você sabe onde estão mantendo as crianças? Ainda há alguma que não foi me entregue? Matheus hesitou, então sussurrou. Tem um lugar no norte de São Paulo. Perto da Floresta Pinila. Um galpão velho, eles chamam de estação de espera. Já fui lá entregar mercadoria. Toda sexta-noite, um caminhão vem buscar as caixas prontas. Rodrigo se levantou num salto. Podemos interceptá-los lá mesmo. 18h42, sexta-feira. A chuva voltava a cair. Rodrigo, Paloma e Carlos lideravam uma equipe especial de 8 agentes fortemente armados, se aproximando do galpão em Pinila sob ordens do chefe Francisco Cardoso. Todos foram treinados para uma operação de resgate que poderia ser extremamente perigosa. Rodrigo falou baixinho pelo rádio, todos em posição. Silêncio absoluto. Nada que alerte os suspeitos. Paloma assentiu levemente, apertando a arma nas mãos. Carlos sussurrou, tem gente lá dentro. Conto pelo menos 3. Rodrigo sinalizou. Esperem o sinal. Sem disparos, a menos que sejamos atacados. No meio da chuva, os faróis de um caminhão acenderam no terreno atrás do galpão. Um veículo preto, com a placa coberta de lama, aproximava-se lentamente. Paloma murmurou, exatamente como Matheus descreveu. Vieram buscar a carga. A porta do caminhão se abriu. 2 homens de preto, com capuzes, desceram rapidamente e abriram a porta traseira do galpão. Um deles, mais alto, falou, traz a T15 e a T18. O chefe quer essas entregas hoje. Lá de dentro, outra voz respondeu, a T18 ainda não acordou. Chorou demais, precisa de mais sedativo. Paloma apertou o braço de Rodrigo. Eles estão drogando as crianças. Rodrigo rosnou, vamos resgatar agora. Ataque silencioso. Um deles tem que ficar vivo. Ele fez sinal. A equipe policial invadiu em 2 frentes. A porta dos fundos foi arrombada com ferramentas táticas. Gritos ecoaram. Polícia! Larguem as armas. Tiros dispararam.
Um dos homens de preto sacou uma arma e atirou contra os policiais. Rodrigo rolou para o lado, revidou, e acertou a perna do sujeito, derrubando-o. Paloma dominou o outro. No chão. Mãos na cabeça. O choro de crianças ecoava do fundo do galpão. Um policial gritou: "Tem dois. Uma menina e um menino. Estão amarrados." Rodrigo correu até eles, cortando as cordas. "Qual é o seu nome?" A menina tremia. "Lúcia." "Lúcia, você está segura agora." Carlos revistava caixas próximas. Esse desgraçado preparava mais 3 caixas. Todas com código. Paloma algemou o capturado. "Seu nome?" "Responda." Ele sibilou: "Tarde demais. Marcelo Oliveira vai acabar com todos vocês." Rodrigo se abaixou, olhando diretamente nos olhos dele. "Ele vai ser preso. E você vai apodrecer na cadeia." Um dos policiais correu até eles: "Chefe." Outro veículo se aproximando. "Não sabemos quantos estão nele." Rodrigo sinalizou: "Recuar. Levem as crianças primeiro. Evitem confronto prolongado. Conseguimos 2 crianças vivas, isso já é vitória." Carlos carregava o menino menor nas costas, enquanto Paloma levava Lúcia nos braços. Toda a equipe recuou até os veículos, partindo antes que o carro estranho pudesse alcançá-los. Pelo retrovisor, Rodrigo viu algumas figuras negras saindo do carro recém-chegado, mas não houve perseguição. Eles pareciam surpresos com o ataque relâmpago. Paloma respirava com dificuldade e por pouco. Rodrigo olhou para as 2 crianças no banco traseiro, ainda apavoradas, mas vivas. No Hospital São Martim, Rodrigo voltou para visitar Pedro ainda naquela noite. "Você viu, não é?" Pedro murmurou quando ele entrou. "Eles foram pegar mais crianças, não foi?" Rodrigo assentiu. "Mas conseguimos salvar 2. Lúcia é um dos nomes do caderno. Você ajudou." Pedro sorriu fracamente. Lúcia, cabelo cacheado, chorava muito. "É ela. Ela chamou seu nome quando acordou." Rodrigo sentou-se ao lado da cama e segurou a mão do garoto. "Você não apenas sobreviveu, Pedro. Você é o motivo de seus amigos estarem a salvo." De repente, Pedro respirou fundo. "Tio Rodrigo, eu lembrei, um deles chamou o chefe de Marcelo Oliveira e ele tinha um anel grande, preto, com cabeça de cobra." Paloma, parada na porta, arregalou os olhos. "O anel. Rodrigo, eu já vi numa revista de negócios. Marcelo Oliveira tem uma coleção de anéis caros. Um deles é de obsidiana, com cabeça de serpente." Rodrigo a olhou. "Acabamos de encontrar mais uma peça do quebra-cabeça." Na delegacia, uma reunião de emergência foi convocada naquela noite. Francisco Cardoso, o chefe de investigações, abriu. "Estamos progredindo. Resgatamos 2 crianças, prendemos 2 capangas. Mas Marcelo Oliveira ainda está livre. Ele sabe que estamos no encalço." Rodrigo assentiu. "Ele vai reagir. Precisamos proteger as testemunhas, principalmente o Pedro." Carlos interveio: "Ele pode tentar se esconder ou fugir. Devemos fechar as fronteiras?" "Já notificamos a Interpol." "Mas se ele estiver escondido dentro da cidade?" contrapôs Paloma. Francisco cruzou os braços. "Vou solicitar o mandado oficial de prisão para Marcelo Oliveira. Rodrigo, cuide da segurança no hospital. Paloma, continue rastreando ele. Carlos, interrogue os 2 presos." Rodrigo assentiu: "Não vamos deixar nenhuma criança desaparecer. Não está noite. Nunca mais." Francisco olhou ao redor da sala, com voz grave: "Quem sequestra crianças para vendê-las como mercadoria deve pagar como um demônio." "O mandado de prisão de Marcelo Oliveira foi assinado", anunciou Francisco Cardoso na manhã seguinte, durante reunião no centro de operações. "Vamos revistar todas as propriedades ligadas a ele, incluindo mansão, restaurante e escritório." Rodrigo assentiu:
folheando os arquivos. Ele possui pelo menos 5 imóveis ao redor de São Paulo. Precisamos dividir as equipes. Eu lidero o grupo até o restaurante La Fortaleza. Carlos, você cuida da sede da empresa. Paloma, leve sua equipe até a mansão em Colado Mediano. Francisco olhou para cada um. Cuidado. Ele pode ter sido avisado. E tem dinheiro para contratar matadores. 8 horas da manhã. Rodrigo e 4 policiais pararam em frente ao restaurante La Fortaleza. Fachada de mármore luxuosa, janelas com vidro fumê. Uma placa dizia, fechado para manutenção elétrica. Suspeito. Está tudo calmo ao redor, relatou um dos policiais. Mas tem luz acesa nos fundos. Rodrigo se aproximou e bateu na porta. Ninguém respondeu. Ele levantou o mandado e sinalizou para arrombar. A porta se abriu com força, revelando um interior luxuoso, lustres de cristal, mesas de madeira nobre, tudo limpo demais, como recém-desinfetado. Cheiro de produto químico, observou um policial. Podem ter limpado os rastros. Rodrigo foi até o bar. Uma pequena porta atrás levava a uma escada. Ele fez sinal, vamos para o porão. Lá embaixo, o ar era frio e o cheiro de desinfetante era forte. Acenderam lanternas. Uma sala de paredes grossas de concreto, com câmeras em todos os cantos. Sobre a mesa, braçadeiras de plástico, seringas e outro caderno. Rodrigo abriu um código T21, T23. Data de entrega 18 de março. Destinos Paris, Fortaleza, Curitiba. Eles enviam como se fosse café, resmungou um policial. Outro gritou do quarto ao lado, chefe. Tem um cofre. Rodrigo correu. Abram. O cofre foi forçado. Dentro, uma pilha de passaportes infantis falsos todos com fotos, nomes fictícios e carimbos verdadeiros. Eles falsificam documentos para legalizar as viagens, Rodrigo murmurou. Há quanto tempo estão fazendo isso? Enquanto isso, em Colado Mediano, Paloma estava em frente a uma mansão antiga. Portões de ferro automáticos, muros altos, câmeras em todos os ângulos. Um segurança fez sinal para que ela parasse. O que deseja aqui? Paloma mostrou o distintivo e o mandado. Polícia Nacional. Abra o portão. O homem hesitou. O senhor Marcelo Oliveira não está. Não viemos fazer visita social. Ele continuou parado. Paloma olhou para trás. Se não abrir, chama o blindado para arrombar. A escolha é sua. O homem respirou fundo e apertou o botão. O portão se abriu lentamente. A equipe da polícia entrou, espalhando-se em grupos. A sala de estar era luxuosa, tapete persa, quadros a óleo e ninguém na casa. Claramente abandonada às pressas, disse um agente. A taça ainda tem marca de batom. A poltrona está quente. Paloma subiu para o segundo andar. Um dos quartos tinha um cofre com leitura biométrica. Não conseguiram abrir. Chame a equipe técnica, ordenou ela. Enquanto isso, verifiquem o porão. O porão os deixou em choque. Um corredor longo, ladeado por pequenas salas como celas. Portas de ferro com visor. Em um dos cômodos, encontraram 3 camas de ferro pequenas, tiras para amarração e um bilhete, segunda dose da injeção sem boa reação. Paloma virou-se para os colegas, pálida. Isso é um local de teste. Estão injetando algo nas crianças. Um agente respondeu, precisamos de especialistas médicos. Imediatamente. De volta à delegacia, todos os dados das buscas foram levados para análise. Rodrigo e Carlos estavam na sala de reuniões, olhos fixos na tela grande. O cofre do restaurante continha 12 passaportes falsos, dinheiro vivo e uma lista de compradores, principalmente da Europa Oriental e do Oriente Médio, disse Carlos. Estamos verificando cada nome. Rodrigo assentiu. E a mansão? A perícia ainda está trabalhando.
Mas o que Paloma encontrou indica que Marcelo Oliveira não apenas vendia crianças, ele também testava sedativos, avaliava a qualidade da carga. Francisco entrou. Alguma notícia sobre Marcelo Oliveira? Carlos balançou a cabeça. Mansão, restaurante, escritório tudo vazio. Ele fugiu. Ninguém o viu nos últimos 3 dias. Francisco cerrou os punhos. Emitam alerta nacional. Coloquem Marcelo Oliveira na lista vermelha da Interpol. Rodrigo interveio. Precisamos interrogar os 2 capturados ontem à noite. Um deles falou com Marcelo recentemente. Francisco assentiu. Façam agora. Sala de interrogatório número 2. Rodrigo sentou-se de frente para André Soares, capanga preso no galpão de Pinila. Ele tinha um ferimento leve no ombro, que estava sendo enfaixado. Temos tudo, disse Rodrigo, gelado. Listas, crianças, documentos falsos, vídeos das câmeras. A questão agora é, em quantos anos você vai pegar? Quer pena reduzida? Fale. André riu com desdém. Não tenho mais nada a perder. Sei demais. E sei que não vou viver muito. Paloma, atrás de Rodrigo, de braços cruzados, disse: acha que ele vai te salvar? Ele te abandonou assim que você foi preso. André olhou por alguns segundos, então disse devagar: Marcelo Oliveira não é alguém que se encontra facilmente. Ele só aparece quando tem certeza de que está seguro. A última vez que ouvi a voz dele foi por telefone, há 3 dias. Rodrigo assentiu. Ligação de onde? Não sei. Mas ele mencionou um hotel, algo como Jardim das Palmeiras. Disse para esperar o sinal, que encontraria pessoalmente. Paloma pegou o celular, pesquisou rapidamente. Hotel Jardim das Palmeiras. Região oeste de São Paulo. Luxuoso, discreto, já foi usado para conferências sigilosas. Rodrigo se levantou num pulo. Ele ainda está em São Paulo. Naquela mesma noite, foi convocada uma reunião de emergência. Rodrigo apresentou o plano: vamos cercar o Hotel Jardim das Palmeiras num raio de 2 km. A polícia entrará por 3 frentes. Prioridade: capturar Marcelo Oliveira vivo. Francisco assentiu. Sem riscos. Precisamos de apoio médico, bloqueio de sinal e controle de todas as câmeras do hotel. Se necessário, cortem a energia do prédio. Rodrigo apertou a arma no coldre. Ele não vai fugir. Ainda escuro, Rodrigo estava em frente ao Hotel Jardim das Palmeiras. O vento frio fazia as árvores sussurrarem. A equipe policial estava posicionada, formando um cerco discreto. A fraca luz dos postes iluminava o rosto de Rodrigo, tenso, porém determinado. Paloma aproximou-se, falando no fone, em câmeras internas hackeadas. Temos controle total dos corredores. Ele está no 7º andar, quarto 712. Acabou de receber o jantar, há 30 minutos. Carlos, ao lado, examinava o mapa do hotel, em 3 saídas de emergência. Um elevador privativo com código. Se notar algo errado, vai tentar fugir por aí. Rodrigo assentiu. Entramos em 10 minutos. Sem tiros, a menos que sejamos atacados. Quero ele vivo. Francisco falou no rádio: Rodrigo, recebi uma denúncia. Houve uma invasão incomum no Hospital São Martim. Um segurança foi atacado. Pode ser uma distração. Rodrigo girou rapidamente. Pedro. Onde está a equipe de proteção dele? Estamos verificando. Mas houve um homem disfarçado de enfermeiro. Desapareceu 5 minutos depois. Ninguém o viu saindo pela porta principal, respondeu Francisco. Paloma apertou a arma. Eles estão tentando pegar Pedro de novo. Rodrigo rosnou: não vão conseguir. Vou voltar ao hospital assim que prender Marcelo Oliveira. Carlos falou rápido: vou destacar uma equipe para o hospital. Vão isolar todo o setor infantil. Rodrigo olhou o relógio. É hora de acabar com isso.
7º andar, Hotel Jardim das Palmeiras. A equipe tática movia-se como sombras. Rodrigo à frente, arma em punho. Paloma na retaguarda, os olhos na tela que exibia as câmeras do corredor. Quarto 712, final do corredor à esquerda, sussurrou Paloma. Luz acesa. Nenhum movimento visível. Rodrigo se aproximou da porta, encostou o ouvido. Silêncio absoluto. Levantou a mão. Contou. 3, 2, 1. A porta foi arrombada. Polícia Nacional. Largue a arma. Deite no chão. Lá dentro, um homem de meia idade se virou da escrivaninha, cabelos grisalhos, pele bronzeada, vestindo robe de seda caro. Não demonstrou susto nem pânico. Apenas sorriu. Rodrigo Ferreira, zombou Marcelo Oliveira. Finalmente chegou. Levanta. Mãos atrás da cabeça. Agora, gritou Rodrigo, apontando a arma à testa dele. Marcelo Oliveira levantou-se lentamente. Vocês acham que venceram? Paloma avançou e o algemou. Você tem direito de permanecer calado. Tudo o que disser poderá ser usado contra você no tribunal. Marcelo não resistiu. Tribunal. Vocês acham que algum vai conseguir me julgar? Rodrigo apertou os lábios. Derrubamos os galpões, resgatamos as crianças, prendemos seus capangas. Não tem mais desculpas. Ainda tem uma coisa que vocês esqueceram, murmurou Marcelo, com um sorriso sinistro. Paloma franziu o senho. O quê? Marcelo olhou discretamente para a câmera embutida no relógio e sussurrou: comecem. Imediatamente, o rádio de Rodrigo chiou com gritos: chefe! Tiros no Hospital San Martín. Um homem invadiu o andar pediátrico, mantém um médico e uma criança como reféns. Rodrigo empalideceu. Pedro. O hospital mergulhou no caos. O 5º andar estava isolado. Um homem de jaleco branco e máscara médica segurava o médico Miguel Andrade com um bisturi afiado. Atrás dele, Pedro, sendo arrastado. Ninguém entra, gritou o invasor. Mais um passo e o menino morre. Miguel tentava manter a calma. Por favor, ele não tem culpa. Cala a boca, berrou o homem, olhos inflamados. Marcelo Oliveira não perdoa a traição. Do lado de fora, a equipe de resposta se posicionava. Francisco gritava no rádio: Rodrigo, onde você está? Voltando. Mantenham posição. Não deixem ele sair do hospital. Fechamos todas as saídas. Mas a tensão é alta. No carro, Rodrigo respondeu: Carlos, mantenha Marcelo Oliveira sob custódia no hotel. Nada de telefonemas. Confisquem tudo. Estou voltando. Paloma reforçou: não podemos deixar essa criança se ferir. Ele é o alvo de todos esses crimes. Rodrigo acelerava pelas ruas noturnas, as sirenes ecoando como sinos de alerta. Seu coração batia como tambor de guerra. No hospital, o capanga mantinha Pedro agarrado. Não preciso sair vivo. Só quero levar esse moleque comigo. Francisco, escondido atrás de um escudo, gritou: podemos negociar. Solte a criança. Vamos escutar você. Não me enrola. Acham que sou idiota? Gritou o homem. Abram o elevador dos fundos. Preparem um carro agora. Rodrigo chegou ao 5º andar e ouviu tudo. Sinalizou para Francisco e murmurou: vou entrar. Não pode. Ele está muito perto de Pedro. Só eu posso distraí-lo. Confie em mim. Francisco hesitou, depois assentiu. Rodrigo abriu a porta. Olá. Eu sou o cara que prendeu seu chefe. O homem se virou, surpreso. Você. Rodrigo deu um passo. Sim. E agora quero trocar minha vida pela de Pedro. Pode ser? O homem soltou uma risada seca. Boa proposta. Mas acha que Marcelo Oliveira vai me perdoar se eu voltar de mãos vazias?
Rodrigo respirou fundo. Ele está algemado. Dentro de um carro da polícia. Não vai salvar ninguém. Mas se soltar Pedro agora, eu garanto proteção. Nada de pena de morte. Nem acusação pesada. E essa promessa vale alguma coisa? Sim. Pela minha honra. O homem olhou para Rodrigo, dividido. Estava tremendo. Pedro sussurrou, tio Rodrigo. Rodrigo assentiu. O tio está aqui. Finalmente, o homem afrouxou as mãos. A faca caiu no chão. Miguel puxou Pedro para trás. Imediatamente, 2 policiais invadiram e o dominaram. Rodrigo correu e abraçou Pedro. Você está bem? Pedro tremia, mas assentiu. Eu sabia que o tio viria. 1 hora depois, na delegacia de polícia. O senhor Marcelo Oliveira foi conduzido à cela, algemado, cabeça baixa. Ele não sorria mais. Francisco observava, com voz fria, e acabou, Marcelo Oliveira. Seu sistema foi desmantelado. Todos os bens congelados. Os demais cúmplices foram presos. Marcelo Oliveira fungou. Comandei isso por 15 anos sem que ninguém soubesse. Só lamento não ter ido mais longe. Rodrigo estava atrás, com o olhar cortante. Uma criança quase morreu hoje à noite. Só porque você queria vingança. Você é o lixo mais podre da humanidade. Marcelo Oliveira olhou para ele e sorriu com desdém. Você não vai conseguir salvar todos. Isso é algo que policiais como você precisam aprender. Rodrigo respondeu, vou salvar o suficiente para garantir que você pague por tudo. Paloma se aproximou e colocou uma pasta sobre a mesa. Acusações formais, sequestro, tráfico humano, abuso infantil, agressão a profissionais da saúde e tentativa de homicídio. Você nunca mais verá o sol do lado de fora. Marcelo Oliveira levantou a cabeça. Pela primeira vez, seus olhos vacilaram. Lá fora, ainda chovia. Mas nos corações daqueles que lutaram nos últimos dias, outra tempestade havia passado. Sede da Polícia Nacional, 4h17 da manhã. A luz refletia no rosto cansado, mas determinado, de Rodrigo enquanto ele estava na sala de reunião de emergência com Francisco, Paloma e Carlos. Conseguimos pegar Marcelo Oliveira, mas o perigo ainda não acabou, disse Francisco. Alguns dos seus capangas ainda estão soltos. Precisamos caçar todos. Há informações de que Marcelo Oliveira guardava os dados principais sobre clientes e parceiros em outro local, disse Carlos, mostrando um mapa. Segundo o depoimento de um dos capangas, ele usava um hotel de luxo na periferia de São Paulo como centro de comunicação para transações internacionais. Paloma observou o mapa. Esse lugar tem uma adega no subsolo e um sistema de elevadores exclusivo para clientes VIP. É muito difícil acessar sem mandado de busca. Rodrigo apertou os punhos. Não podemos deixar que esse lugar se torne a última base dele. Francisco assentiu. Já entrei em contato com o juiz Rocha. O mandado de invasão será assinado ao amanhecer. Vocês têm menos de 2 horas para se preparar. 6 horas da manhã, periferia de São Paulo. O Hotel Imperial do Cerrado permanecia silencioso sob o amanhecer frio. Fachada dourada, colunas de mármore branco, carros de luxo estacionados na entrada, como se apenas pessoas poderosas frequentassem o local. Rodrigo estava do lado de fora do carro blindado, segurando firme a arma. Ele lançou um olhar para Paloma, que testava o fone de comunicação. Carlos estava no volante, os olhos fixos na tela de monitoramento térmico. No subsolo há 2 fontes de calor distintas. Uma está parada, pode ser um gerador ou maquinário. A outra se move constantemente. Tem alguém lá, disse Carlos. Vamos nos dividir em 3 equipes, comandou Rodrigo. Paloma e eu vamos descer ao subsolo pela entrada de serviço nos fundos. Carlos lidera a 2ª equipe para controlar o térreo. A 3ª equipe bloqueia todas as saídas. Francisco falou pelo rádio, preciso de Marcelo Oliveira vivo para o julgamento.
Mas se houver qualquer risco para civis, a prioridade é a segurança. Rodrigo respondeu, vi entendido. O subsolo do Hotel Imperial do Cerrado era um verdadeiro labirinto. Corredores longos, iluminação fraca, cheiro de mofo misturado com aroma de vinho caro. Rodrigo e Paloma avançavam em direção à grande porta no final do corredor. Atrás dela, acreditavam estar o centro de dados. Rodrigo contou em voz baixa, 3, 2, 1. Ele arrombou a porta. Lá dentro, uma sala de informática moderna, cheia de telas exibindo mapas, rotas de transporte, fotos de crianças embaladas como mercadorias. No centro da sala, um homem digitava no teclado, um técnico. Paloma apontou a arma. Mãos na cabeça. Não apague nada. O homem se virou, apavorado. Eu sou só um programador. Eu não sei de nada. Rodrigo se aproximou, afastou o homem e verificou o computador. Esse sistema está criptografado com um software próprio. Mas todos os nomes de clientes, contas bancárias e rotas estão aqui. Paloma tirou um HD portátil do bolso do casaco. Vou fazer o backup completo. Precisamos dessas provas para levar a julgamento. O técnico sussurrou, não deixem Marcelo Oliveira saber que fui eu. Rodrigo olhou de lado. Ele não vai saber. Porque essa será a última vez que ele terá poder sobre alguém. Ao mesmo tempo, na cela 3 da delegacia de polícia. Marcelo Oliveira estava sentado diante de uma mesa de metal, olhando diretamente para a câmera de vigilância. Quero falar com Rodrigo Ferreira, disse ele, em um tom calmo. Francisco observava da sala ao lado. Ele franziu a testa. O que esse desgraçado quer agora? Rodrigo havia acabado de retornar à delegacia quando foi chamado. Ele entrou na cela e sentou-se em frente a Marcelo Oliveira. É a última vez, disse Rodrigo friamente. Marcelo Oliveira assentiu. Não vou apelar. Não vou fugir. Mas quero que você saiba de uma coisa. O que é que ainda não sei? O sistema que construí não depende de mim. Os compradores, pessoas com dinheiro, poder, prestígio. Eles não precisam de mim para continuar. Corte a cabeça da serpente, a cauda ainda se mexe. Rodrigo o encarou fixamente. Eu não vou parar. Cada elo. Cada nome do seu sistema. Vou destruir todos. Marcelo Oliveira sorriu levemente. Então, boa sorte. Mas nunca se esqueça, mesmo que as crianças sejam salvas, suas memórias permanecem. Ninguém escapa dessa escuridão. Rodrigo se levantou. Mas pelo menos não vou deixar mais nenhuma criança entrar nela. Ele fez sinal ao guarda. Levem-no. Preparem a transferência. À tarde, uma grande coletiva de imprensa foi realizada na sede da polícia. Francisco estava no púlpito, com Rodrigo, Paloma, Carlos e os outros agentes do caso atrás dele. Anunciamos que, após dias de intensas investigações, a rede de tráfico humano liderada por Marcelo Oliveira foi desmantelada. Dezenas de crianças foram resgatadas. Todos os bens e meios de comunicação foram bloqueados. Parceiros internacionais estão colaborando na captura dos envolvidos que ainda estão foragidos. Um repórter levantou a mão. Senhor Francisco, há informações de que Marcelo Oliveira tinha ligações com políticos e grandes empresários. Eles também serão processados? Francisco respondeu firmemente: qualquer pessoa envolvida nesse crime será investigada e processada conforme a lei. Sem exceções. Quando a coletiva terminou, Rodrigo saiu para o corredor, onde a luz suave do fim de tarde iluminava seu rosto cansado, mas aliviado. Paloma se aproximou, entregando-lhe um copo de café. Você conseguiu. Rodrigo assentiu. Não. Fomos todos nós. Carlos se aproximou. Notícia do hospital. Pedro está bem. Ele está comendo pão pela primeira vez sem que ninguém precise insistir. Rodrigo sorriu. Ótimo. Aquele garoto merece o mundo inteiro. Francisco passou por eles, parou. Quer continuar com o caso,
Rodrigo? Posso transferi-lo para a promotoria. Você poderia tirar umas férias. Rodrigo balançou a cabeça. Não, senhor. Vou ficar. Quero ver o dia em que ele for condenado. Francisco colocou a mão no ombro dele. Tenho orgulho de ter pessoas como você na força. Uma semana depois, no Supremo Tribunal de São Paulo, Marcelo Oliveira foi conduzido à audiência algemado, vestindo um macacão cinza de presidiário. A sala do tribunal estava lotada de jornalistas, familiares das vítimas e policiais. Rodrigo sentou-se na primeira fila, sem tirar os olhos daquele que causou tanto sofrimento a tantas crianças. A promotora Camila Menezes subiu ao púlpito, com um olhar gelado como aço. O réu Marcelo Oliveira é acusado de 42 crimes, incluindo tráfico humano, sequestro de menores, abuso, falsificação de documentos e tentativa de homicídio. Solicitamos prisão perpétua, sem direito à apelação. O advogado de Marcelo Oliveira não apresentou defesa. Ele apenas ficou sentado, com um sorriso cínico. O juiz bateu o martelo. A audiência está aberta. Rodrigo apertou os punhos. Atrás dele, Paloma e Carlos estavam sentados em silêncio como três lanças que perfuraram camadas e mais camadas da estrutura criminosa. O julgamento ainda levaria tempo. Mas a justiça já tinha forma. A luz suave atravessava a janela do Hospital São Martim, iluminando a cama onde Pedro estava sentado dobrando pedaços de papel colorido em forma de tigre, usando a técnica de origami. O pijama hospitalar já havia sido trocado por um conjunto esportivo infantil com estampa de leão, um presente que Rodrigo lhe trouxera dias antes. Sabe de uma coisa, disse Rodrigo ao entrar, com 2 copos de chocolate quente nas mãos. Eu tentei dobrar um tigre assim na escola. Ficou mais parecido com um pano de chão. Pedro riu baixinho. Eu vi o tutorial no YouTube. Quer que eu ensine, tio? Rodrigo sentou-se ao lado da cama, entregando um copo a Pedro. Eu aprendo, se você conseguir dobrar um tigre corajoso o suficiente para proteger toda a delegacia. Fácil, Pedro deu de ombros, e depois levantou os olhos. Tio Rodrigo, ele foi preso mesmo? O Marcelo Oliveira? Rodrigo assentiu. Está aguardando julgamento. Nunca mais será livre. E vai ter que ouvir seu depoimento no tribunal, se você for forte o bastante. Pedro ficou em silêncio por um tempo. Eu estou com um pouco de medo. Mas quero que nenhuma outra criança seja levada. Paloma entrou pela porta, segurando uma pilha de pastas. Nosso menino herói acaba de nos ajudar a abrir outro caso. Graças ao seu relato, a polícia brasileira encontrou 2 meninas presas em Belém. Sério? Pedro arregalou os olhos. Sério. E uma delas dividiu o quarto com você, lembra? O nome dela é Sara. Você se lembra dela? Pedro assentiu com força. Sara, a de cabelo cacheado, que chora à noite. Rodrigo colocou a mão no ombro do menino. Você está mudando o mundo, Pedro. No escritório da Promotoria de Justiça de São Paulo, a promotora Camila Menezes conversava com Rodrigo e Paloma. O julgamento de primeira instância começará em 2 semanas, disse Camila. Estamos montando a lista de testemunhas. Pedro pode prestar depoimento por vídeo, se o estado psicológico dele estiver instável. Rodrigo assentiu. O menino é resiliente, mas ainda tem medo do escuro. Todas as noites sonha que está preso de novo. Camila folheou o dossiê. Do ponto de vista jurídico, temos todas as provas, a lista das crianças, a rota de tráfico, os depoimentos dos capangas, até o disco rígido do hotel. A equipe de perícia confirmou que há DNA de Marcelo Oliveira na mansão. Paloma acrescentou, e ainda tem o fato de ele ter injetado medicamentos experimentais nas crianças. Os crimes se acumulam. Camila suspirou. Mas o advogado dele é um velho lobo. Está tentando alegar insanidade mental. Rodrigo bateu na mesa. Insano? Um louco conseguiria montar um sistema de transporte transnacional, falsificar dezenas de passaportes e comandar um exército de pessoas? Impossível.
Camilo o encarou com calma, e eu não vou deixá-lo escapar. Mas precisamos de um fronte de comunicação. A opinião pública precisa enxergar que isso não é um caso isolado, mas sim uma verdade horrível que vem acontecendo há anos. Paloma concordou. Vou contatar os repórteres. Mas com cuidado, não podemos expor a identidade das vítimas. Rodrigo assentiu. A partir de hoje, não somos apenas policiais. Somos a última muralha entre os demônios e as crianças inocentes. No hospital, Helena, a enfermeira principal responsável por Pedro, ensinava o menino a regar um vasinho na janela. Lembra, Pedro? Só um pouquinho de água. Se colocar demais, as raízes apodrecem. Como as pessoas, né? Murmurou Pedro. Se alguém faz muitas coisas ruins, também, e estraga, como as raízes. Helena parou, emocionada. Você está certo. Mas a diferença é que, e as pessoas podem mudar. Pedro levantou o olhar. O tio Rodrigo mudou. Sim. Muito. Antes ele era alguém que nunca sorria. Rodrigo estava parado na porta e ouviu a frase. Caiu na risada. Ei, eu sorrio todos os dias para os relatórios. Pedro gritou animado. O tio veio brincar. Rodrigo levantou a mão, segurando uma caixinha. Hoje tem surpresa. Você gosta de Lego? Lego? Eu nunca brinquei. Helena sorriu. Então esta será a primeira vez. Pedro abriu a caixa com cuidado. Dentro havia um kit Lego de ambulância. Ele tocou delicadamente as peças, como se temesse que desaparecessem. Rodrigo sentou-se ao lado da cama. Vamos montar juntos. Mas vou precisar da sua ajuda, porque minhas mãos são, meio desajeitadas. Pedro riu. O tio é desajeitado mesmo. No dia seguinte, Paloma entrou no quarto de Pedro acompanhada por um casal. A mulher tinha cabelos castanhos e olhos calorosos, o homem era alto, com um sorriso gentil. Helena, o Pedro está pronto? Perguntou Paloma. Ele está esperando, respondeu Helena. Paloma se aproximou da cama. Pedro, estes são Clara e Fernando Carvalho. Eles têm uma história especial para contar para você. Pedro os olhou, com timidez. Clara sentou-se suavemente. Sabe, querido, eu costumava ser muito triste. Eu não podia ter filhos. O tio Fernando e eu viajamos por muitos lugares, sonhando em ser pais. E então, ouvimos falar de você. Fernando continuou, lemos sua história. Sobre sua coragem, sobre tudo o que você superou. Não conseguimos parar de pensar, desse menino é a esperança que sempre esperamos encontrar. Pedro os encarou por um longo tempo. Se eu for morar com vocês, e eu vou ter que chamar vocês de pai e mãe? Clara sorriu, com os olhos marejados. Você pode nos chamar como quiser. Mas se um dia sentir que isso é de verdade, e nós vamos ficar muito felizes. Pedro baixou a cabeça. Eu nunca tive pais de verdade. Mas eu quero tentar. Rodrigo, que estava mais atrás, sentiu os olhos arderem. À tarde, Rodrigo e Paloma estavam sentados na sala do departamento. Você acha que o Pedro vai ficar bem? Perguntou Paloma. Rodrigo assentiu. Esse menino tem um coração que nenhuma escuridão consegue apagar. Paloma lhe entregou uma folha de papel. Esta é uma carta que o Pedro pediu para eu te dar. Rodrigo a abriu. Tio Rodrigo. Se não fosse por você, eu ia ficar para sempre naquele depósito escuro. Obrigado por me salvar. Eu vou tentar não ter mais medo. Eu vou ser forte. Eu vou viver por aqueles que não puderam viver. Eu nunca vou esquecer do Senhor. Pedro. Rodrigo fechou a carta, em silêncio por um longo tempo. Você está chorando? Paloma brincou. Não, respondeu Rodrigo, virando o rosto. Só, e entrou um cisco no olho. Ambos riram de leve, pela primeira vez depois de semanas de luta incessante. Uma semana depois, no Hospital São Martim.
O clima naquela manhã estava diferente. As enfermeiras sorriam, o doutor Miguel vestia uma camisa florida que só usava em ocasiões especiais. No quarto 207, Pedro estava diante do espelho, puxando com cuidado o colarinho da camisa branca recém-passada. Helena o ajudava a abotoar. Você está parecendo um cavalheiro, disse ela, sorrindo docemente. Minha garganta tá coçando, Pedro fez careta. É normal, Helena ajustou a gola. Você vai se acostumar. Seus pais adotivos vão ter muito orgulho de você. Pedro se olhou no espelho por um bom tempo e então sussurrou: hoje eu vou mesmo sair daqui? Helena assentiu. Você está prestes a começar um novo capítulo. Um lugar seguro. Um lar. O menino apertou levemente as mãos. Eu tô com um pouco de medo. Você não vai sozinho, disse Rodrigo da porta. Ele usava roupa comum e segurava uma caixa azul. Eu vou com você. Pedro se virou e abriu um sorriso radiante. O tio veio mesmo. Rodrigo entrou, entregou a caixa. Um presente de despedida. Mas só pode abrir quando chegar na casa nova, combinado? Pedro assentiu vigorosamente. Eu prometo. No saguão principal do hospital, Clara e Fernando Carvalho esperavam, segurando um buquê de flores e uma mochilinha com o nome O Pedro estampado. Ambos estavam bem vestidos e não tiravam os olhos do corredor. Quando Pedro apareceu, Clara apertou o buquê contra o peito, os olhos cheios de lágrimas. Pedro, chamou Fernando. Pedro caminhou devagar. Eu posso chamar vocês de pai e mãe? Clara se ajoelhou diante dele. Você pode chamar assim se quiser. Nós nunca vamos te forçar a nada. Pedro a abraçou. Mamãe. Clara chorou. Fernando colocou a mão no ombro do menino. Vamos para casa? Rodrigo estava ao lado de Helena, os olhos marejados, sem palavras. Paloma se aproximou e tocou levemente o ombro dele. Você acabou com um pesadelo e deu início a um sonho para esse menino. Rodrigo respondeu suavemente: eu só mostrei o caminho. Quem atravessou foi ele. A caminho do carro, Pedro puxou a mão de Rodrigo. O tio pode ir comigo? Só um trechinho. Claro, Rodrigo sorriu. Até o meu tigrezinho conseguir subir nas costas do leão. O tigre que o tio fez estava todo errado, Pedro riu travesso. Agora eu vou ensinar de novo, tá? Rodrigo bagunçou o cabelo do menino. Combinado. Naquela tarde, na sede temporária da promotoria, o julgamento de Marcelo Oliveira entrou oficialmente na fase de sentença. Rodrigo, Paloma e Francisco estavam sentados na primeira fileira. A promotora Camila Menezes se levantou, com um olhar firme. Meritíssimo, disse Camila, sua voz ecoando no silêncio absoluto. Quando um ser humano coloca o valor de uma criança na balança com o real, ele não está apenas cometendo um crime contra a lei. Ele está cometendo um crime contra a consciência da humanidade. Marcelo Oliveira estava sentado no banco dos réus, com os olhos vazios. Já não havia soberba, nem sorriso de desdém. Não estamos pedindo clemência, continuou Camila. Porque clemência é um privilégio para quem demonstra arrependimento. Marcelo Oliveira não sente remorso algum. Ele ria ao ver uma criança chorar. Ele negociava com a dor de seres que ainda nem sabiam o que era amar. Rodrigo apertou com força o braço da cadeira. Paloma, sentada ao lado, sussurrou. Você está bem? Nunca estive tão certo como agora. O juiz falou, réu Marcelo Oliveira. O senhor tem algo a dizer antes da sentença? Marcelo Oliveira se levantou, a voz rouca: eu sou um produto deste mundo. Se não houvesse demanda, eu não teria tido oportunidade. Vocês acham que me prender é o fim? Não. Vocês só cortaram um galho, as raízes ainda estão no solo. Rodrigo se levantou de súbito. Não. Nós vamos arrancar até a raiz. E o senhor será o começo de tudo. O juiz bateu o martelo 3 vezes. Este tribunal sentencia o réu Marcelo Oliveira à prisão perpétua, sem direito a indulto ou redução de pena.
Todos os bens do réu serão confiscados permanentemente e destinados a um fundo de apoio às vítimas de tráfico humano e crianças em situação de vulnerabilidade. Marcelo Oliveira não reagiu. Foi levado por 2 policiais, com passos pesados, sem poder olhar para trás. Rodrigo caiu sentado, exalando profundamente. Paloma sorriu. Nós vencemos. Um mês depois. Num bairro modesto no sul de São Paulo, um portão azul claro se abria para um jardim charmoso, onde Pedro brincava na grama com um cachorrinho chamado Cocô. Clara estava na varanda com uma câmera na mão, enquanto Fernando instalava um balanço num canto do quintal. Rodrigo se aproximou, carregando um saco de doces. Ouvi dizer que alguém me convidou para o chá da tarde? Pedro correu até ele. Tio Rodrigo. Achei que o senhor estivesse ocupado. Eu sempre tenho tempo quando você me chama. Clara saiu para recebê-lo. O sono dele está mais estável. Tem tido menos pesadelos. E o mais importante. Ela olhou para Pedro e sussurrou, ele nos chamou de pai e mãe, sem hesitar. Rodrigo sorriu com ternura. Isso é maravilhoso. Pedro puxou Rodrigo até uma mesinha no quintal. Tenho uma coisa para mostrar. Ele tirou uma caixinha de papel, dentro estava a ambulância de Lego que eles haviam montado juntos no último dia no hospital. Eu mantive ela inteira, disse Pedro. Para quando eu crescer, lembrar que alguém me salvou. Rodrigo ficou com a voz embargada. Eu guardei o resto do modelo no meu escritório. Pedro piscou. Eu também quero ser policial. Sério? Pedro assentiu. Para proteger outras crianças, como o tio me protegeu. Rodrigo colocou a mão no ombro do menino. Você vai ser melhor do que eu, Pedro. Eu tenho certeza. Naquela noite, Rodrigo estava sentado no carro, observando as luzes da casa aconchegante ao fundo. Abriu o celular e acessou a galeria de fotos. Uma imagem de Pedro sorrindo à mesa, com o guardanapo ainda sujo de geleia. Paloma mandou uma mensagem. Já pensou em tirar férias? Acho que você merece dormir por uns 10 dias. Rodrigo respondeu. Vou tirar sim. Mas antes, quero finalizar o pedido de medalha de honra para um menino de 8 anos chamado Pedro. A resposta de Paloma veio logo em seguida. Você mudou, sabia? Rodrigo levantou os olhos para o céu estrelado. Sussurrou, como se falasse consigo mesmo. Mudei, sim. E dessa vez, foi na direção certa. A história é um lembrete poderoso de que, na escuridão mais profunda do crime e do desespero, a luz da coragem, da justiça e da humanidade ainda brilha. Por meio da jornada de resgate de Pedro e da exposição dos crimes de Marcelo Oliveira, aprendemos que cada ato de retidão, por menor que pareça, pode salvar uma vida. Justiça não está apenas na sentença, mas também na cura, no amor e na esperança devolvidos às vítimas. E, às vezes, uma pessoa boa pode mudar o mundo inteiro de uma criança. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.